evangelho é de dentro para fora. A gente se fortifica, muda por dentro. Isso. Aquilo que a gente vai começar a mudar por fora. Então a gente era muito igrejeiro e tudo, isso tudo fazia muito efeito. Só que a gente esqueceu, talvez pela crença, talvez, né? A questão de religiosidade. A religiosidade mesmo, é uma coisa que a gente já briga cego. Vai né? brigar e vai brigar sempre. Vai brigar até o final. Até Jesus voltar. Todo cristão com resultado vai ter muita dificuldade com o religioso. Ele não tem jeito. Ele vai ter muita Gente, dificuldade. pega isso. Aí é pra pegar, hein? Ó, Todo fala de cristão novo. que frutifica Anota. vai ter problema com o religioso. Porque você não é melhor do que o seu Senhor. E o seu Senhor teve problema. Não tem jeito. Perfeito isso, Você vai né? ter problema também. Então, se você Foi o que frutificar, aconteceu com o próprio Jesus, né? você vai frutificar, você vai ter problema com o religioso. E o religioso, ele é o ouvinte. Ele ouve, mas não pratica, né? Aquela passagem onde Jesus chega, Maria Madalena, ó, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Era para enxurrar de pedra ali, né? Mas ninguém conseguiu tacar uma pedra, porque tinha ouvinte. Se tivesse praticante de verdade, eles iam tacar a pedra. Verdade. É uma verdade. Mas não tinha. Tinha ouvinte. Então, assim, hoje a gente se esbarra na mesma coisa. A gente tem 168 horas semanais. Vamos supor que a gente tem 8 horas de sono, vezes 7, 56. Então, sobra pra gente 112 horas. Pra gente frutificar ali nas quatro paredes. Então, assim, das 112 horas, vamos supor que uma pessoa vai no domingo de manhã e à noite. 4 horas. 2 horas cada culto. Sim. E mais 2 cultos semanais. Um da palavra e um de celebração. Temos 8 horas de culto. Ainda assim, sobra 104 horas. O que você está fazendo Ai, Jesus. com essas 104 horas? Eu já fiquei aqui, gente, a murchinha. Além das 4 paredes. O seu trabalho. Quem lá sabe que você é cristão? Qual a vida que você mudou do seu trabalho? Qual é o fruto que você deu lá? Qual o fruto que você deu na faculdade? Continua sendo aquele agente que ninguém sabe quem é, que ninguém... Mas você é na igreja, o crente da videira, fervoroso, mas que ainda não deu resultado. Você não se identificou na árvore. Você ainda não identificou o teu propósito na árvore. A gente está na árvore para frutificar. Então, assim, toda vez que você frutifica e Jesus poda, você frutifica mais. A palavra diz isso. Uma vez eu ouvi uma palavra que tem pessoas que, quando estão na igreja, né? A gente estava até falando de tipos de igrejas aqui antes. Gente, a gente não está criticando, julgando, porque o Espírito Santo age em cada um de uma forma diferente. Forma e graça, né? Mas eu ouvi uma palavra que ficou muito no meu coração, que às vezes a gente acha que o crente que é cheio do poder é aquele que cai na igreja, né? Falando em línguas, virando e cai de tanto poder. E eu ouvi um pastor falar assim, crente cheio do poder, não é aquele que cai dentro da igreja, é aquele que continua de pé fora dela. Com certeza. Porque muito mais do que dom do Espírito, porque o dom do Espírito, Paulo diz que ele é distribuído para alicerçar a vida de outra pessoa, não é nem do proprietário do dom. Mas o que vai salvar é exatamente o que você está falando. É a vivência, que é o fruto. Né? Que é o fruto, que é o que mostra Cristo lá fora. Não é o seu dom que mostra Cristo, é o fruto que mostra Cristo. A Bíblia diz que, né, Deus não habita mais em templo feito por mão de homem. Show, isso aí. Deus fez um templo quando inicia a Gênesis. Então, quando a gente começa a construir algo na nossa vida, primeiro tem que haver luz. Porque Deus disse, haja luz. Tem que haver luz. Não tem como construir nada no escuro. Haja luz. Depois que houve luz, Deus começou a fazer as coisas. Então, quer começar a fazer algo na tua vida, fora da igreja, primeiro você tem que haver luz na tua vida. Tem que entrar luz primeiro. Aí você vai começar a frutificar. Então, assim, Deus fala, haja luz, e Deus cria um homem. E a Bíblia diz que a gente é a imagem e semelhança dele. E a Bíblia diz que ele soprou. Eu queria fazer uma pergunta. Fala. Se as pessoas que estão nos ouvindo, estão na internet, se elas acreditam na igreja de Atos, onde as virgens dançarão, os jovens terão visões. Então vamos lá, enquete. Você acredita na igreja de Atos? Depois a gente vai ver ali. Quem não sabe vai pesquisar correndo para responder, para dar sua opinião. De novo. Você acredita na igreja de Atos,
onde as virgens dançarão, os jovens terão visões, as pessoas vão compartilhar uma com as outras, suas dificuldades, suas riquezas. Você ainda acredita nisso? Essa fé ainda move você? Você vai compartilhando essa live, vai passando aí adiante e a gente vai botar a enquete daqui a pouquinho, tem o resultado, né? Já tá aí, tá rolando. Vota aí, gente, se você acredita na Igreja de Atos ou não acredita. Sabe o que me incomoda? É que tem muita gente que a gente tá no Ministério da Graça, tá no Ministério do Espírito Santo, né? E ainda quer viver uma igreja engessada. Vamos falar sobre isso. O que acontece? Qual a sua visão de liderança? Liderança, assim, e igreja, liderança, né? Eu vejo muito liderança, lógico, com uma liberdade. Uhum. Eu acho que a gente ainda tem um pouco de dificuldade em dar liberdade, né? Uhum. Hoje, eu já 30 anos de evangelho, né? Você vai se esbarrando em algumas coisas. Uhum. E eu me esbarrei com muita gente que tem dificuldade de entender que Deus está querendo dar crescimento. E depende da liberdade do líder. Uhum. E o líder, às vezes, não tem essa visão. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E ele ainda tem medo. É porque ele ainda precisa se aperfeiçoar no amor de Deus de verdade. Uhum. Então, assim, você precisa... Se o teu liderado prega mais do que você, deixa ele pregar. Deixa ele dar crescimento no reino. Se o teu pastor vice prega mais do que você, deixa ele pregar. Deixa Deus chamar ele. Deixa ele frutificar. Uhum. Deixa, de repente, é o tempo dele. É porque a gente vê Moisés... Ele tem o chamado, ele tem a liderança, mas ele não tem a oratória. Quem tem é Arão, né? E aí ele usa Arão, né? Ele lidera a melhor visão. A visão. Significa que seja a visão dele. É isso que a gente precisa entender um pouco. Lidera a melhor ideia, a melhor visão. Eu tô perguntando isso pro César, gente, que ele já estudou muito sobre liderança, sobre gestão. A gente conversou aqui fora disso, ele tem uns cursos, umas paradas muito legal que eu já fiz um curso aqui, ó, prévio, antes do podcast. Pra nada, agora não fui fazer, né? É uma coisa de doido. Então o que ele falou pra mim antes, eu tô puxando aqui pra ele falar, né? Porque você lidera a melhor ideia, né? Uhum. E você esbarra dentro do evangelho com pessoas ainda com líderes ainda que não conseguiram nem identificar os propósitos dos seus liderados. Não conseguiram alinhar isso ainda. Uhum. E o que acontece? A pessoa está podada. Você ainda não teve uma conversa, você ainda está focado nela, vindo no seu culto, ouvir a sua pregação, mas nunca procurou alinhar o propósito dela com Deus. Nunca sentou com o seu liderado. Qual é o teu chamado? Estou identificando isso. Vamos alinhar seu propósito, vamos fazer um alinhamento de propósito. Até o sonho, né? Que às vezes tem tanta gente na igreja com sonho, que quer participar, quer fazer parte. Nós estamos dentro da igreja para dar suporte, suportar, dar suporte um ao outro. Uhum. E o líder, às vezes, o foco, né? Às vezes, eu vejo muito assim, do pastor, falando de você. Não, pode falar, assim, eu tô aqui hoje para aprender, gente. Hoje eu tô aqui para aprender. Por amor muito à igreja. E ele acaba deixando algumas coisas passar. Acaba deixando... Se você não consegue ainda identificar essa parte, levanta alguém. Levanta alguém para identificar isso dentro do teu ministério, para dar crescimento nessa parte do seu ministério. No emocional que tem atacado a igreja há anos. Você vê que hoje o diabo não está mais preocupado em ver irmão caindo, se levantando, aquele negócio. Ele pega uma pessoa, age no emocional, e esse emocional pode estragar uma família por anos. É verdade. Um estupro, uma falta de emocional, um desequilíbrio emocional, uma traição, uma coisa mal resolvida. Que cria uma situação, gente, uma situação que aquele cair, levantar ali, tu bota a mão, repreende, em nome de Jesus, sai. Mas às vezes na área emocional, por falta de identificar isso, isso se perpetua por muitos anos na tua vida. E causa muita dor, né? Causa dor, você fica podado, não frutifica. Fica travado. E o diabo para você. Paralisou. E aí aconteceu o que o inimigo queria, né? Porque ele dá sugestão. Exatamente. Eu costumo dizer que o engenheiro não vê a obra igual o pedreiro. É verdade. Que exemplo, gente. Já gostei. O engenheiro, ele não vê a obra igual o pedreiro. E às vezes o pastor, ele é o pedreiro. Mas ele não está enxergando a obra do engenheiro. Porque Deus pega o pastor e levanta ele para uma parte. E ele não está enxergando. Porque o pedreiro às vezes enxerga, precisa dessa coluna, engenheiro? Precisa. Ele, mas na minha visão não precisa. Mas quando ele começa a ver a obra ficando de pé, ele fala, não, essa coluna é necessária.
Então a gente que não entende numa obra, a gente chega e vê coisas que não são necessárias, mas que o engenheiro vai falar assim, não, lá na frente você vai entender. Então às vezes falta humildade e para você entender até a multiforme graça dentro da sua igreja, sobre a sua liderança. Que Deus pode estar levantando um louco que vai trazer um grande mover dentro da sua igreja. E para fora dela. E você não conseguiu identificar, porque você não conseguiu alinhar um propósito, você não conseguiu conversar com ele. Porque o jeito que Deus fala com ele pode ser no mesmo jeito que Deus fala com você. A forma que você precisa aprender a respeitar isso. Eu tenho um pastor amigo meu, não sei se ele está vendo, a gente tenho, né, o hábito de às vezes ir para o monte, conversar e tudo. E às vezes eu falava com ele, chegava, Deus, pô, tá me incomodando com isso aqui, com você e tudo. E eu tenho o meu jeito de lidar com Deus, você tem o teu jeito de lidar com Deus. E teve uma vez que ele falou um negócio, eu falei assim, olha, Deus não falou isso comigo ainda. Aí, não, vamos orar e tudo. E a gente tava no monte e Deus veio e falou. Falou comigo, pessoalmente, e falou aquilo que eu já tinha falado para ele. Aí ele falou assim, pô, hoje eu aprendi a respeitar o jeito que Deus fala com você. E isso é bonito. Nossa. Entendeu? Você identificar isso. Porque o mesmo Deus que fala comigo fala contigo, mas fala de maneiras diferentes. Entendeu? Teve uma pregação do pastor Wander, meu pastor presidente, que ele falou sobre o momento em que Moisés, né, vai ter aquela batalha contra os amalequitas e que Moisés sobe um monte e manda Josué para frente de batalha. Muita gente poderia falar assim, que bonito, né? Ele vai para o monte, mas Josué sabe qual é o chamado dele. É a frente de batalha. Então, às vezes, a gente tem que, assim, como pastor, estou me colocando nessa situação, entender que o meu dever é subir o monte para interceder. Exatamente. E quem vai botar em prática a guerra, a batalha, nem sempre vou ser eu. Entendi muito bem isso, entendeu? Então, tem aquelas pessoas que têm a experiência, como Arão e Hur, que já não tem mais o vigor de ir para frente de batalha, mas que tá ali, que na hora que Moisés precisa, tá observando tudo, pega uma pedra para botar no braço, porque ele não aguenta ficar com a mão levantada. Então, hoje, eu vejo assim, eu entendi nessa pregação, foi semana passada, e é muito bom, porque a gente quando conversa e vê uma outra pessoa, como você tá falando, e como eu vejo essa pregação, que a gente vê os nossos erros. E glória a Deus, assim, que